Saudações, sacerdotisas e iniciados. Hoje nós iremos debater e estudar o que é o daimon. Vamos começar com uma citação de Heráclito, no qual esse filósofo grego, um pré-socrático, ele dá as seguintes dicas para nós. Diz Heráclito: diante do daimon, o homem ouve, infantil, como diante do homem, a criança. E continua Heráclito: o ethos do homem, o daimon. Ethos, pela definição grega clássica, significa os valores, os costumes, aquilo que simboliza uma cultura. No caso, para a filosofia, no seu estágio inicial, o daimon é aquela fonte de sabedoria que abastece o homem. Platão, em seus inúmeros diálogos, nos apresenta a figura de Sócrates. E Sócrates, ele é muito habilidoso ao dizer que o mestre dele era o seu daimon. E quando Sócrates estava na presença de seu daimon, ele entrava em transe místico e ficava ali numa experiência de êxtase e contemplação do aqui e do agora, vivendo apenas o presente na sua plenitude. Dessa forma, nós podemos pensar: o que essa definição grega tem a ver com os daimons do esoterismo? A resposta é tudo. Pois a filosofia culta, ela surge como uma ciência autônoma apenas no século XIX, no fim do iluminismo. O ocultismo é um contraponto ao iluminismo, às luzes. Dessa forma, as ciências ficam delegadas à via pública, às luzes, e a filosofia oculta ao esoterismo. Porém, antes dessa divisão, o conhecimento ele buscava abranger toda a realidade humana. E nos primórdios, séculos e milênios atrás, magia, como a filosofia natural, como a ciência natural, caminhava perfeitamente junta com todas as outras ciências. Eram campos científicos em tradições de conhecimentos que eram individuais, porém estavam juntas e conectadas. A lógica antiga do saber é a lógica da analogia, da semelhança. Então, o daimon. O que vem a ser daimon? Esse radical grego, daimon, ele dá a palavra diamante e dá também a palavra Adão. Então, Adão, daimon e diamante possuem uma raiz comum que significa o indivisível, aquele que não pode ser reduzido, o irredutível, pois nenhuma pedra consegue cortar o diamante, mas o diamante consegue cortar todas as outras pedras. E Adão, Kadmon, que é o nome do Adão espiritual antes da queda, o homem divino, o homem perfeito, ele significa também aquele que é irredutível, aquele que nunca é derrotado, aquele que nunca pode ser riscado por nada.
Então, essas palavras estão conectadas num contexto histórico longo e, com o passar dos séculos, foram tendo aplicações diferentes e assim criaram significados e sentidos diferentes. Então, para nós entendermos o daimon, nós buscaremos algumas respostas nesse livro de Ovídio, um poeta latino, romano, que escreveu esse livro Metamorfoses, que é um poema que conta a metapsicose, ou seja, a transmigração das almas. No ponto de vista esotérico, a essência ela está em movimento perpétuo em busca de evolução. Essa busca da alma humana pela evolução fez com que essa alma, como um coletivo, como a alma da humanidade, tivesse várias idades esotéricas. Começou então com idades antediluvianas, ou seja, antes do dilúvio, sendo que a primeira humanidade é chamada a humanidade de ouro. Ela foi uma humanidade que ascendeu por completo. Depois foi seguida pela humanidade de prata, no qual teve uma relativa ascensão, seguido da humanidade de bronze e chegando à humanidade de ferro, que seria a era de ferro, a era atual. Dessa forma, os daimons são os espíritos dos humanos que viveram na humanidade de ouro e se ascenderam. Dessa forma, eles compõem uma classe de deuses intermediários que são auxiliares na experiência da evolução humana. Cada ser humano possui o seu daimon interno, representando assim a sua própria alma, a sua psique. A sua psique é onde reside as suas inteligências e as suas emoções. E, assim, o mestre interno que Sócrates ou que Heráclito estão se referindo é dessas almas humanas da primeira humanidade de ouro que retornaram a pedido dos deuses para auxiliar os humanos na sua jornada. Assim, nós temos hoje daimons que são evolutivos, que estão trabalhando para a evolução da humanidade, e temos daimons corrompidos, caídos. Os daimons, então, eles estão sendo referidos naquela mesma analogia da queda dos anjos. Existem os anjos que mantêm-se no céu e existem anjos que caíram, compondo assim os primeiros demônios. Dessa forma, daimon significa uma alma primordial, um espírito de uma divindade intermediária, que ela pode ser positiva ou negativa, pois eles têm também o livre arbítrio. Segundo a Cabala, os daimons, à semelhança da humanidade, também possuem vida, porém são invisíveis. A vida deles é mais longa, eles vivem mais séculos do que o humano, porém a vida deles também termina. Muito interessante notar que os daimons são auxiliares dos deuses olímpicos, que, na visão esotérica, são representados pelas 12 constelações e pelos 7 planetas que regem as 12 constelações. Dessa forma, nós conseguimos observar como esses princípios filosóficos estão conectados com a astrologia e com a numerologia.